meu povo deste canal, enfermeiros e enfermeiras estudantes, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Por aqui está tudo tranquilo. Vamos começar hoje mais um assunto da nossa rotina de PSF, né? Que é o objetivo desse canal. E hoje vamos falar de prescrição. É um tema que muitas vezes também já fiquei muito na dúvida, se prescrevo, se não, se como é que eu faço, que medicação eu posso prescrever. E no PSF, como a gente faz isso a todo momento, pra gente gerar mais confiança, a gente precisa saber um pouco mais do assunto e também saber da rotina, porque às vezes a gente trabalha em um lugar que não tem a rotina de prescrever e tudo, mas que a gente precisa fazer isso e no fim a gente não faz porque a gente não sabe se pode e se não pode. É poder pelos protocolos do Ministério, mas tem que ter os protocolos dos gestores locais e às vezes não tem, e como é que a gente faz? Eu vou falar um pouco sobre a questão da prescrição e depois a gente vai falar um pouco da minha rotina lá, né, onde eu trabalho e com as minhas experiências em relação a isso. Então, as prescrições feitas por mim na unidade de saúde são todas baseadas em protocolos, seja eles do Ministério, seja eles dos gestores locais, no meu caso, do Governo do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde. No caso, a Secretaria de Saúde, que tem os protocolos aprovados, inclusive no site lá, quem trabalha aqui no GDF sabe, lá no site do GDF tem protocolos aprovados pela instituição e lá a gente tem todo o protocolo, não só do enfermeiro, mas o protocolo daquela demanda específica. E aí lá tem o que o enfermeiro prescreve, o que o médico prescreve, essas coisas, né? Então, é tudo baseado em protocolo. Quando não tem nenhum protocolo em relação à demanda, mas tem nos cadernos de atenção básica e lá está escrita a prescrição de enfermeiro, também pode ser feita. Porque os protocolos do Ministério da Saúde, eles valem todo no território nacional. Então, quando não existe protocolo em relação a alguma demanda do gestor local, a gente pode utilizar os protocolos do Ministério. Nos cadernos de atenção, que eu vou botar os links. Eu vou botar os links aqui para vocês clicarem e lá vai ter os cadernos de atenção, os protocolos e tudo mais. Aí, lá nesses links, vocês vão procurar os cadernos de atenção que mais interessa. Esses dias me fizeram uma pergunta em relação a isso. O que eu mais utilizo na atenção básica é os cadernos de atenção do pré-natal de baixo risco, crescimento e desenvolvimento, diabetes, hipertensão, DST, protocolo de saúde da mulher, os protocolos aprovados pela Secretaria de Saúde, né? Que existem várias medicações de demanda espontânea, várias coisas. Tem no protocolo aprovado pela Secretaria de Saúde daqui. Essa questão da prescrição já está implantada do enfermeiro, já está implantada em vários países já, inclusive no Canadá também, e está crescendo cada vez mais. Eu recebo algumas coisas de outros países que os informativos que eu coloco meus e-mails lá para receber. E no do Canadá mesmo tem vários protocolos de prescrição de enfermagem, na atenção básica lá também. Por exemplo, na unidade que eu trabalhei na Bahia, na unidade básica, sempre foi PSF, né? Eu prescrevia todas as medicações que tá nos cadernos de atenção básica que o gestor local tinha. Tinha pouco do gestor local, mas ficava mais com os cadernos de atenção básica, inclusive é por isso que eu falo tanto deles. Aí quando eu mudei da Bahia pra cá, que fui trabalhar em outra unidade de saúde, que não tinha PSF, era Pax quando eu trabalhava, já não tinha tanta... tinha vários enfermeiros, mas nem todos, aliás, muito pouco que fazia prescrição. E uma vez eu fiquei na pediatria, porque ela era dividida antigamente, né, não era PSF. E uma vez eu fiquei na pediatria e não tinha a enfermeira que trabalhava lá, não prescrevia nada. Então, eu fiquei meio perdida nessa época, sem saber, será que eu podia mesmo prescrever? Até fiquei pensando se eu podia prescrever quando eu trabalhava na Bahia, acredita? E fiquei, né? Ela não passava nem paracetamol nem nada, só falava pra mãe e eu não prescrevia. Ou seja, deixava registrar. Uma vez eu perguntei, ela falou que se tivesse que... não precisava registrar isso, né? Paracetamol. Só que assim, tudo precisa registrar. Então, o paracetamol que a gente passa já é um respaldo pra gente, porque a gente passou aquela medicação, pode acontecer alguma coisa, você vai não tive nem atendimento de enfermeira. Então, e aí nessa fase eu fiquei muito sem saber o que passava, eu até pesquisava mais, porque eu fiquei muito sem atender e sem saber se realmente eu que estava fazendo errado por prescrever tanto, resolver tantas coisas, ou se realmente não era pra gente prescrever nada e deixar só a resolutividade pros médicos. Isso deixou muito frustrada na época. E depois que eu fui pra esse PSF, que tem 9 anos que eu tô lá, eu já
Agora eu tenho toda a autonomia de prescrever, eu já... por isso que eu utilizo e atualizo cada vez mais protocolos, porque eu cada vez mais quero resolver o problema do paciente. Isso faz parte do complemento da minha consulta de enfermagem e isso gera também autonomia no meu trabalho. Então, por isso que eu cada vez mais procuro onde está o respaldo das minhas prescrições. Que muita gente pede os links dos protocolos e às vezes eu falo assim, mas eu utilizo protocolos, mas eu deixo até alguns no meu computador. Algumas coisas a gente já faz de cabeça, né? Mas outras coisas eu olho muitas vezes. Então, assim, esses 9 anos pra cá me ajudou muito em relação a essa questão da autonomia de prescrição, de saber qual medicação utiliza, além da Secretaria de Saúde daqui ajudar muito em relação a isso, porque eles realmente aprovam vários protocolos com a prescrição de enfermeiro, de demanda espontânea, que foi a melhor coisa que teve, porque a gente atendia demanda espontânea, mas atendia de uma forma que a gente não podia resolver. Sendo que a gente sabia resolver, a gente sabe resolver, só que a gente não podia resolver porque a gente não tinha esse respaldo. Então, antigamente eu atendia mais questão de consulta e prescrevia, hoje em dia a demanda espontânea também. Que eu falo pra vocês, a única coisa que a gente não pode prescrever assim, nada, é a questão de receita controlada. Fora isso, a demanda espontânea aqui, a gente pode prescrever quase todas as medicações que utilizam no demanda espontânea, inclusive em caso de asma, no caso de vários outros problemas, que a gente antigamente só fazia um acolhimento e depois passava para o médico, mas agora a gente pode resolver. Então isso facilita muito o nosso trabalho de dar cada vez mais autonomia para o enfermeiro, que isso também ajuda a saúde da população. A atenção básica coloca o enfermeiro como um papel de destaque no SUS. E os enfermeiros tiveram sua atuação ampliada agora no SUS. E essa ação de prescrição de medicação, ela é integrante da consulta de enfermagem, é um complemento, né, que existe e que contribui muito para a valorização do enfermeiro e sua autonomia no SUS, na atenção básica. E isso contribui muito para a saúde da população, atuando de uma forma mais resolutiva nas demandas que aparecem na atenção básica. Isso faz com que a comunidade ela comece a confiar mais no seu trabalho, a acreditar, dar credibilidade. Como eu digo de algumas vezes, quando a gente teve alguma coisa aqui que não pôde prescrever, alguma coisa que caiu, né, na verdade, eu teve paciente na rua que falou pra mim, agora, Pauline, o que a gente vai fazer? Que você não pode mais prescrever. A gente sabe, ou seja, a gente sabe que a gente resolve muita coisa. E isso tá atrelado também a esse tipo de ação, que é prescrição, solicitação de exame. Tudo isso faz parte da resolutividade, que como a gente não tinha isso mais forte antes, a gente ficava um pouco na questão, como eu disse no outro vídeo, administrativa, e não resolvia o problema do paciente. Então o paciente não tinha essa confiança total em você, por exemplo. Que hoje o paciente já chega, já me procura, eu já resolvo e aí... E também, gente, deixar claro que essa questão da prescrição, é claro que o enfermeiro só pode fazer isso se ele se sentir seguro, capacitado. Porque a gente também não pode chegar aqui e falar assim, vamos prescrever à vontade, sem capacitação, sem nada, porque a gente pode. Na verdade, a gente tem que se sentir seguro em relação ao que a gente está fazendo, porque aí a gente vai também responder por esses atos. Eu acho também que tem que existir mais capacitação, atualização, procurar se atualizar sempre em relação aos protocolos, como eu sempre falo aqui. E a partir disso você vai ter mais segurança de realizar esse trabalho com mais confiança, né? E evoluindo cada vez mais. Tem um site falando também que a gente, nessa questão da prescrição e solicitação de exame, fica um pouco defasado em relação à formação. Porque antigamente a gente não tinha tanto isso, né? Até que quando eu fiz estágio, a enfermeira até prescreveu algumas coisas, mas é bem pouco. Então a gente não tinha muito essa questão da prescrição, a gente era mais fato ferroso, fala com essas coisas. E aí essa formação não existia muito na minha época em relação a isso, a prescrição de medicação. A gente na verdade tinha que ter uma aula só de prescrição de medicação. Não aula de medicação, mas prescrição de medicação em demanda espontânea. O que a gente faz? Que não existiu na minha época, que eu acho que deveria existir por agora. Então tem um site falando sobre isso, que as formas... que a partir do momento que a gente evolui em relação à prescrição, solicitação de exame e demanda espontânea e tudo,
a gente também tem que colocar isso na formação desse profissional, para sair capacitado para fazer essas atividades e sim ter autonomia para realizar seu trabalho. Existe também uma coisa que deve ser feita, que é integrar a consulta de enfermagem dentro da equipe multiprofissional que existe na unidade de saúde, unidade ou outro tipo de unidade. Então, integrar a sua atividade, sua consulta com o consultor médico, com as visitas dos agentes, tudo tem que ser de maneira multiprofissional, tá? Isso também ajuda muito. Uma coisa normal, com uma coisa já, com uma rotina que existe, tranquila e que deve ser seguida. A gente tem que saber também que a gente responde por todos, integralmente, por todos os atos praticados. E pra gente conseguir, de maneira tranquila, como hoje eu faço no meu trabalho, prescrever durante a rotina de consulta, de demanda, de curativo, de visita, que a gente responde por tudo que a gente faz integralmente, de maneira com toda a autonomia que a gente existe, mas que a gente tem por trás uma responsabilidade. E isso precisa ser de uma forma que existe uma capacitação, uma atualização, uma confiança, uma segurança no que você está fazendo, pra gente não causar nenhum risco, nenhum dano ao paciente. E isso a gente faz para cada dia mais a gente valorizar a nossa profissão. O que faz a prescrição ser importante é a questão da autonomia e da resolutividade dentro da consulta de enfermagem. Então, Paulina, como é que você faz isso na sua rotina? Gente, é muito simples. Eu já até falei em alguns vídeos, né? Eu sigo protocolos. Claro, tem alguns livros aqui que eu estudo outros assuntos, tipo um livro de enfermagem e cardiologia, que a gente lê e estuda outras coisas, mas que os protocolos e os resumos são bem mais utilizados na hora que você está consultando, mais práticos e também resolutivos, que é o que eu utilizo. Eu sigo protocolos. Quando não tem alguma coisa de algum protocolo, eu procuro. Então, assim, eu entro no site do Ministério da Saúde, procuro algum caderno de atenção básica em relação àquele assunto. Ou o protocolo do GDF, até os enfermeiros que trabalham comigo também mandaram. Ele existe vários protocolos de várias demandas espontâneas. E lá me ajuda muito, assim, a gente tem que saber avaliar o problema, porque lá no protocolo, ele não vai falar assim o que é que você avaliou, por exemplo, na garganta de um paciente, né? Mas ele vai te falar assim, ó, a garganta tá com sinal de infecção, então você vai utilizar tal medicação. A garganta tá assim, tem outros sinais e sintomas, é outra medicação. Então, você tem essa opção de medicação. Qual você utiliza mais? Lá tem primeira opção, segunda opção, lá. Aí tem enfermeiro, médico, enfermeiro e médico. O que tiver só médico é médico. O que tiver só enfermeiro e médico, enfermeiro e médico. E aí, você, com toda a sua avaliação e critério e clínico,
se respaldar em relação a isso. Tudo escrito no prontuário, você passa com toda segurança. Então, eu utilizo assim, eu consulto os protocolos de pré-natal e ICD e perdi essas coisas. Eu até sei um pouco mais gravado. Mas os protocolos de demanda espontânea, às vezes eu olho para ver se tem alguma coisa diferente do que eu tô pensando. Se tem algum outro tipo de medicação. Às vezes o paciente tem alergia àquela medicação. Qual outra medicação que eu posso utilizar? Se não tem mais opção para mim, eu faço o encaminhamento da demanda espontânea pro médico. Mas sempre tem alguma parte pra gente resolver. Eu atendo essas demandas e faço essa prescrição como uma forma que integra a minha consulta. Não é uma coisa que eu penso separado. Eu vou atender e provavelmente vou prescrever alguma coisa. Ou fazer alguma orientação. É a mesma coisa do curativo e da visita e tudo mais. Então, geralmente, aí o pessoal fala, que protocolo? Esses do Ministério da Saúde, que eu vou colocar os links. E se o seu gestor local tiver outros protocolos, você tenta procurar no site da secretaria, sempre tem. Se não tiver, utilizar os cadernos do Ministério, porque o protocolo daqui não serve para quem trabalha em outro local, né? E eu também tenho como consulta o site do Corém, que também às vezes tem muita coisa que, por exemplo, alguns pareceres que lá tem escrito, você pode prescrever tal coisa, você pode solicitar tal coisa, porque, por exemplo, saiu agora para quem tem capacitação, fazer a realização de ultrassonografia, né? Então, assim, lá também tem várias coisas, alguns pareceres que eu também leio para me atualizar no que eu posso fazer. Porque quanto mais eu posso fazer, mais eu posso resolver, mais autonomia eu tenho, mais valorizo minha profissão, e a gente segue feliz, né? E é isso, dentro da minha unidade, como enfermeira de PSF, a minha rotina é atender as consultas agendadas e atender as consultas de demanda espontânea. E dentro disso, dentro do que eu vou atender, eu prescrevo as medicações que tem que ser prescritas, claro, com toda a avaliação e todo o critério clínico e segurança e capacitada para isso. E para quem tá chegando agora, como enfermeira de PSF, eu acho que vocês não devem ter medo do que você pode fazer e que você tá respaldado para isso. Então, todo o procedimento que você tá respaldado para fazer tem segurança, eu acho que você não tem que deixar de fazer. A gente acha que a gente só pode passar um paracetamol, mas na verdade a gente passa muito mais coisas, tá bom? Acho que a gente evoluiu muito, tem muito mais para evoluir na profissão, que eu falo às vezes com meu marido sobre isso, que a gente tem muito mais para evoluir na nossa profissão. A nossa profissão tem muito mais coisa para evoluir em relação ao atendimento, em relação à autonomia. O que vem por aí é muito mais do que isso, muito mais só do que questão administrativa. Você poder realmente atender um paciente de maneira integral. Então é isso. Espero que tenham gostado desse assunto, espero que tenham gostado do vídeo. Curte aí, se inscreve no canal, comentários, né, aquela coisa. E eu desejo a vocês todo o sucesso, que eu possa contribuir para isso, tá bom? Um beijo e até mais.